Hyundai HB20 1.6 2016, será que ainda vale a pena? Vem com a gente! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vou apresentar para vocês essa bela máquina aqui que excelente custo-benefício, Hyundai HB20 1.6 manual 2016. Então a gente vai fazer aquela avaliação completa, comentando os pontos positivos, negativos, custo de manutenção, mostrar então os espaço interno, equipamento, comentar as melhorias que houve na linha 2016, fazer aquela avaliação bem completa. Bom, primeiramente, quando surgiu esse carro aqui? Ele surgiu em 13 de setembro de 2012. E aí foi o primeiro carro da Hyundai fabricado no Brasil, na fábrica de Piracicaba, lá no interior do estado de São Paulo. Vale lembrar que esse carro aqui, depois foi o primeiro nacional e depois veio o Creta também. E o Creta e HB20 são realmente da Hyundai, os outros também, mas são importados pela Caoa, né, que é uma representante que tem aqui para o Brasil. Mas esses dois carros, o Creta e o HB20, foram os primeiros aí fabricados aqui totalmente no nosso território nacional. Bom, esse carro aqui ele veio com duas configurações de motor, 1.0 e 1.6. Vale lembrar que 1.0 sempre foi com 3 cilindros. E depois, posteriormente, veio 1.0 também em turbo, que hoje em dia está muito mais divulgado, inclusive, do que a 1.6. Acaba sendo vendido em mais versões. Essa daqui é a Comfort Style, que é uma versão intermediária mais para top, que ela já vem bem equipada com recursos bem interessantes, bastantes acessórios, que para a época eram muito bons. Para a linha 2016 tivemos importantes atualizações aqui nesse carro. Então vale lembrar, esse modelo aqui é 2015 versão 2016, essa é mais interessante você comprar a partir dela. Por quê? Um problema muito criticado que é a questão da suspensão traseira, que tinha um fim de curso que chegava nele muito fácil, acabou sendo alterado. Eles fizeram melhorias como, por exemplo, aumentando as molas, alterando ali a borracha, tanto no amortecedor, aumentando em espessura e também maciez, e também houve uma mudança, melhoria aí no batente hidráulico. Isso daí melhorou bastante, e hoje você não tem mais aquela sensação de solavanco que você tinha no passado, nas primeiras versões. Houve também umas adequações na parte da estética, que deixou o carro um pouco mais moderno. Foram poucas alterações, mas que deu uma atualizada no design. E também o motor acabou tendo melhoria, principalmente na parte do câmbio. Agora sim, vem com câmbio de 6 marchas, motor 1.6, e também a introdução do câmbio automático de 6 marchas. Antigamente apenas 4 e agora 6 marchas. Isso realmente melhorou bastante, tanto o desempenho do carro, quanto principalmente a questão do consumo, já que agora as rotações ficam mais baixas na estrada. Na parte aqui da frente, então, nós temos um farol que ele não é escurecido, né, máscara negra, porém ele utiliza aqui as molduras em preto, que acaba deixando o design mais sofisticado. Temos também cromado aqui em volta da grade, o que acaba deixando o carro mais bonito, mais interessante. Farol de neblina na parte de baixo nessa versão. E também nós temos aqui uma parte em preto na parte de baixo. Não aparece tanto porque o carro é da mesma cor. Mas gosto bastante do design, eu acho que esses wings, todo o design do carro é muito bem desenhado. É um design realmente ficou muito harmonioso. Bom, nessa versão aqui nós temos então rodas que elas são aro 15, um 8560R15. Então realmente é um perfil bom, ele não é um perfil baixo, e também aquela de baixa resistência à rolagem. A partir de 2016 foi introduzido esse tipo aqui de pneu. Temos repetidores de seta aqui também do retrovisor, e nós temos também a antena de teto. O legal é que essa antena aqui ela é menor, ela acaba sendo até melhor do que aquelas antenas mais compridas. Na parte traseira nós não temos disco, infelizmente, temos apenas aqui tambor, mas muito comum para essa categoria aqui de carro. Na parte aqui traseira nós tivemos alterações aqui também na lanterna, mudou um pouco levemente o design, que no meu ponto de vista acabou ficando mais muito sofisticado.
nessa versão 2016. E aqui é um para-choques também bem liso, que vem com refletores aqui nas partes de baixo. No lado esquerdo vem cinto HB20 e o lado direito vem a motorização 1.0, 1.6 ou 1.6 turbo. Vale lembrar, quando a gente está falando da turbo, ela vem a designação em vermelho. Bom, então a gente vai abrir aqui o porta-malas. Basta você apertar o botão que tem aqui embaixo. Nós temos acesso a um porta-malas de 300 litros. Não é um porta-malas pequeno, ele é também de acordo aqui para a categoria. E ele é todo forrado, apenas não é forrado as laterais. E o interessante é que ele também tem uma luz, ajuda bastante aí, principalmente de noite. E aqui os top tether para você fixar a sua cadeirinha. Já aqui na parte do step, nós temos um step de uso temporário, né? Então vale lembrar aqui que você pode rodar até 80 km por hora no máximo, porque ele dá diferença aí nas medidas dos que estão rodando no carro. Bom, aqui nós temos uma parte bem acabada da tampa, eu gostei, não fica aparente aqui a parte da fiação. E também nós temos um puxador. O legal, você puxando aqui, é que esse carro ele fecha a tampa do porta-malas de uma forma muito simples, você não precisa bater. O que eu mais gostei é que é uma tampa leve também, diferente de outros veículos aí da mesma categoria. Aqui debaixo do capô, então, infelizmente nós não temos manta acústica. E aqui temos um motor 1.6 Gama, muito utilizado aí pela Hyundai, não só no HB20, mas também no Creta, e alguns carros da Kia, como por exemplo o Kia Soul. Então isso é interessante porque foi feita uma grande gama aí de veículos, então você consegue achar as peças facilmente. Bom, o motor aqui, que ele rende 122 cavalos na gasolina e 128 no etanol. Isso daí a 6.000 RPMs. Com torque de 16 kgfm na gasolina e 16,5 no etanol, a 4.500 RPMs. É um motor robusto, não teve melhoras em questões de desempenho para a linha 2016, mas houve boas mudanças, como por exemplo, o fendo aquele tanquinho de partida frio. O carro também teve melhorias no gerenciamento do alternador e reduções de atritos internos. Então, consequentemente, tivemos uma redução aí de consumo, mesmo que não houve ganhos de potência. Vamos ver então aqui como é a tampa traseira. Abrimos a porta aqui. Temos uma porta bonita, ela tem vidro elétrico aqui na porta traseira também. Na parte de baixo nós temos aqui um porta-copos e um outro porta-objetos. É bem interessante aqui que eu mostro o desenho mesmo. Você colocar aqui uma garrafinha e não um copo, que senão não tem risco de cair. Gosto bastante desses botões, eles são bem sensíveis, muito diferente do Etch, que são botões mais duros e menos precisos. Bom pessoal, o espaço interno traseiro aqui realmente não é um dos melhores, né? A gente percebe aqui que a cabeça praticamente encosta no teto. E para as pernas também, se eu deixar as pernas retas aqui, elas ficam prensadas. Então realmente quem vai transportar aqui é adulto, no máximo 2, desde que ele não tenha uma estatura muito alta. Eu tenho 1,80 m, então para mim já acaba incomodando um pouco. Parte legal é que a gente tem alça aqui para todos os ocupantes e também nós temos um ganchinho aqui para você poder colocar aqui sua roupa aqui, né, deixar ela pendurada. Isso é bem interessante. Nós já temos aqui encosto de cabeça, mas apenas para os dois ocupantes, daquele esquema de vírgula que você acaba embutido. Infelizmente aqui o cinto de segurança ele é de 3 pontos apenas nas extremidades. O central aqui ele ainda acaba sendo abdominal, né, porque afinal a lei nessa época ainda não exigia que fosse cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Porém, algo interessante, nessa época já existe a Isofix. Enquanto muitos carros ainda não se preocupavam com isso, a Hyundai já se preocupava com essa questão de segurança. Então realmente isso é algo muito positivo, muito bacana para eles. Mas o espaço interno aqui não é um dos melhores, mas para dois adultos de média estatura tá bom. Temos aqui também uma luz na parte traseira, que eu acho bem legal. Podia ser um pouco mais para trás, principalmente para quem tem criança. Mas mesmo assim ele acaba sendo bastante útil e é bem interessante. O túnel central aqui também não é um dos mais altos, então para quem vai aqui no centro vai ter mais problema com espaço lateral, na verdade, que com o próprio túnel central aqui. Vamos ver então aqui como que é a parte da porta dianteira. Então a porta dianteira aqui nós temos ela praticamente toda também em plástico rígido. Parte daqui onde a gente abre a porta ela é escovado. Os 4 vidros elétricos, todos aqui com um toque, isso ajuda bastante, bem interessante e não é comum para essa categoria. Aqui onde você puxa a porta e aqui essa parte aqui ela é um tecido. É legal que não é totalmente de plástico rígido. Já na parte aqui de baixo nós temos também um porta-copos e você pode colocar um pano, alguma coisa assim. Nós temos aqui também uma caixa de som. Uma porta bonita, bem feitinha, bem acabada. Também nós temos o refletor lá embaixo.
Algo não comum para essa categoria aqui de veículos, mas muito comum para os carros da Hyundai. Bom pessoal, vendo aqui então um espaço que nós temos aqui para as pernas como um todo. A gente tem regulagem então aqui no volante, você aperta aqui a alavanca. O legal é que ele não despenca, né? Então você consegue fazer aqui a regulagem da posição que você acha melhor. Nós temos apenas de altura, não temos de profundidade. E aí você trava aqui, pronto. Já o banco, ele tem a regulagem convencional do encosto aqui do banco, e também ele tem a regulagem aqui de altura, então você gira e aí você consegue subir ou descer. Muitas pessoas criticam esse formato aqui de você rotacionar porque ele acaba demorando um pouco mais, e quando é uma alavanca é muito mais prático, então realmente tem muitas críticas para cá. Porém você consegue achar a regulagem ideal para a sua cabeça, e também aqui com o volante isso é bem bacana, ajuda bastante, e tá realmente conforme a categoria do carro, tá bem de acordo. Bom pessoal, olhando aqui então o espaço interno para a cabeça, ele não é ruim, né? Minha cabeça aqui ele chega próximo, mas você vê o carro ele tem regulagem aqui de altura do banco, então quanto a isso daí é tranquilo, né? Realmente isso aqui é algo que é tranquilo. O espaço aqui para as pernas também não é ruim, como o painel ele tem esse recorte, ele acaba parando aqui, então a gente acaba praticamente não batendo a perna no painel. E realmente o painel desse carro aqui foi muito pensado no design, realmente ele acaba casando certinho aqui com a porta, isso que é legal para um carro desse segmento, o design foi muito bem pensado, a gente percebe que ele é todo plástico rígido, porém o acabamento dele acaba dando uma impressão de um acabamento superior. Até porque eles brincam com diferença aqui de materiais, esse contraste de materiais acaba sendo bem interessante, dá uma aparência bem mais sofisticada e realmente mais elegante para o veículo como um todo. Na parte interna do carro nós temos um volante muito bonito de 4 raios, com os comandos aqui que a gente tem do rádio, né, e também as opções aqui do computador de bordo. Eu praticamente gostei bastante aqui do volante, é bem interessante. Deste lado nós temos aqui os botões para os retrovisores elétricos, também lá embaixo para a gente abrir o capô. Temos então aqui mostradores grandes, são bonitos, do lado esquerdo nós temos o conta-giros e do lado direito aqui nós temos o velocímetro. Para ligar o carro você pisa aqui na embreagem, vira a chave, nós temos um cluster central ali, no cluster na verdade temos uma telinha LCD ali ao centro. Gosto bastante que os mostradores são grandes e bem visíveis. O acabamento do carro, todo ele é de plástico rígido, nós não temos nenhuma parte emborrachada, porém é um acabamento muito bonito, eu particularmente gosto bastante. Acho que o design dele agrada bastante, tanto aqui pelas diferenças de cores, como a gente vê que o acabamento ele é bem montado, a gente não encontra rebarbas, desníveis nem nada. Isso eu achei bem interessante. O botão também ali para a gente mexer nas algumas opções aqui, como no Trip. É esse botão aqui, não é um botão que vai lá no próprio painel. É interessante porque fica mais prático também. Bom, aqui ao centro nós temos os botões do ar-condicionado, ele é de única zona e também ele é aquele simples, né? Ele não é digital. Acho interessante essa tampinha que o HB20 tem, então você consegue deixar fechado aqui. Aqui nós temos acesso ao USB, auxiliar, iPhone e também nós temos também aqui uma tomada 12 volts para você utilizá-la conforme a sua necessidade. Já aqui também nós temos uma manopla de câmbio, são 6 marchas agora, né? Então melhorou isso na versão 2016. Esse foi um dos primeiros carros que tiveram já essa adequação aí. Temos então aqui 2 porta-copos, isso é bem interessante, um porta-objetos logo atrás. Aqui nós temos um banco também com uma nova textura, que eu particularmente gostei bastante. É um banco relativamente confortável e bem desenhado, é bem bacaninha. Bom, aqui já no porta-luvas, nós temos um porta-luvas relativamente pequeno, mas suficiente para menos colocar o manual e alguma outra informação necessária, algum outro objeto necessário. Aqui em cima nós temos luz, porém a luz ela é acionada manualmente, mas o para-sol nós temos. Já desse outro lado aqui do passageiro, do motorista, nós temos também, e também é acionado por botão. Então acaba não sendo automático, mas é interessante que você tem sim aqui a parte dos espelhos, isso para mim agrada bastante. Na parte aqui de cima nós temos as luzes de teto, né? Então simples, e aqui nós temos um porta-óculos muito prático e realmente muito útil aí para o dia a dia. Vamos falar então um pouco dos pontos positivos, negativos, custo de manutenção e comentar também dos principais problemas que acabam ocorrendo com o HB20, algumas críticas dos próprios proprietários. Bom, primeiramente uma crítica muito comum é a questão
da lataria, a questão da pintura. Muita gente, inclusive meu amigo dono desse carro aqui, reclama também, a pintura parece muito frágil, risca muito fácil, enfim, não é raro questionamentos em relação à pintura do HB20, algo que realmente poderia ter sido melhorado. Outro problema também muito comentado é a questão de trepidação nos freios, talvez um subdimensionamento ou um empenamento, mas também não são raros tipos de questionamento. Algo também muito comentado é a questão do motor, algumas falhas que acabam ocorrendo no motor, acaba acendendo a luz da injeção e o motor perde um pouco de potência. Não são casos tantos assim, porém sim há relatos desses problemas que acabam ocorrendo. Algo também muito comentado é a questão do nível de combustível. O marcador às vezes acaba correndo alguns pequenos erros aí e acaba tendo um pouco de dificuldade aí realmente de ser preciso. Mas também, como eu comentei com vocês, são casos gerais, reclamações de alguns proprietários de alguns problemas que ocorreram com esse carro aqui. Então, quais são os pontos positivos então, Gabriel, desse carro? O que realmente ele tem de bom? Primeiramente, o desempenho. Realmente esse motor 1.6 ele rende muito bem, ele te entrega realmente muita potência e um torque. Isso acaba sendo bem interessante, principalmente em cidade e na rodovia. Quando você alia também ao câmbio de 6 marchas, o carro melhorou bastante aí, tanto o rendimento quanto o consumo. Realmente, ponto extremamente positivo. Outro também muito elogiado é a questão do design. Esse carro realmente tem um design muito bonito. Na minha opinião, na época que ele foi lançado, realmente era o carro mais bonito. Eles acertaram muito no design, realmente muito jovial. As linhas, apesar de serem arredondadas com muitos vincos, não ficou exagerado e realmente o carro ficou bem charmoso, bem interessante. Outro ponto positivo também é a questão do acabamento interno. Pois é, acabamento assim, não que seja de excelente qualidade, até porque também ele é todo plástico rígido, porém ele é bonito, você não vê rebarbas, os encaixes são bons, né? Então, e a aparência dele é muito legal. O design ali foi muito preocupado, se preocuparam bastante com a parte do design interno aí, todo do painel, dos bancos, enfim, isso realmente agregou bastante aí o valor do carro, deu uma valorizada bacana nisso daí e realmente é um ponto muito positivo. Pô, Gabriel, mas nem tudo é ponto positivo. Quais são as falhas desse carro? O que as pessoas realmente não gostam? Uma das partes mais negativas é a questão do freio. Pois é, esse carro aqui ele tem um problema, não vou dizer problema, mas os freios não são um dos melhores. Muita gente realmente critica. Se fosse realmente freio a disco nas 4 rodas, o carro realmente frearia bem melhor. Mas enfim, para essa categoria também aqui, não é tão ruim assim. Outro ponto negativo, espaço interno traseiro. Pois é, pessoal, se você precisa transportar adultos, você vai sentir sim essa dificuldade. É um carro que infelizmente não te dá um espaço traseiro, um dos melhores da categoria. Até porque também a questão do teto, do design em si, eles acabaram privilegiando bastante o design e também em compensação acabou se perdendo um pouco do espaço traseiro. Um ponto também negativo muito comentado é a questão da estabilidade. Na cidade você não sente essa necessidade de estabilidade ou que realmente o carro não o tenha, mas na rodovia, quando você está acima de 100 km por hora, sim, muitas pessoas acabam questionando isso, acham que o carro não é tão estável assim, você não pode entrar tão rápido nas curvas. Por ser um carro baixo, muitas vezes as pessoas acreditam que a estabilidade seja muito melhor, mas nesse caso aqui realmente é bom você ter um pouco de cuidado aí e tomar atenção com isso, beleza? Legal, Gabriel, mas em questão de custo, manutenção desse carro é cara, é barata, como é que é? Bom, se você levar esse carro na concessionária, até os seus 60 mil, vale lembrar que se a gente está falando do 2016 até 2019, vale esse valor aí, você vai gastar em torno de 4 mil reais, um pouco menos de 4 mil reais, nas revisões do carro zero até seus 60 mil quilômetros. Também compatível aí com a média do mercado, com a categoria dele. E nosso kit básico de peças, quanto que está saindo para HB20? Primeiramente, vamos lembrar que o nosso kit básico, que ele contempla? Primeiramente, disco e pastilha de freios. Esse carro aqui tem corrente, então ele não vai ter correia dentada. Embreagem, amortecedores dianteiros e traseiros, velas e filtros de ar, óleo e combustível. Esse kit básico de peças, então, está saindo para esse modelo em torno de 4 mil reais. Na verdade, menos que isso, está saindo em torno de R$ 3.300. 4 mil reais é a questão das revisões. Vale lembrar que são peças de boa qualidade, de bons fornecedores, porém não são peças compradas em concessionária. Mas, como a gente sempre faz esse comparativo, aí dá para ter uma boa noção. 3.300 não é um valor ruim não, comparando aí com a categoria, realmente está bem de acordo, inclusive está até um pouco mais baixo. Se você comprar com outros veículos, como por exemplo o Etios, que acaba sendo um pouco mais elevado. Beleza, Gabriel, mas esse carro aqui, por que você indica? Será que esse carro é para mim? Bom, esse carro eu indico principalmente para pessoas solteiras ou se você é casado e não tem filho. Por quê? Ele é um carro muito bom, porém desde que você não use o espaço interno traseiro. O espaço interno dianteiro, muito bom, atende muito bem, você não se sente apertado, o carro realmente tem bastantes regulagens, tanto do volante quanto do banco, que acabam sendo bem agradáveis. Mas, para quem vai atrás, realmente é apertado, então não indico. Mas se você é solteiro ou só tem crianças,
tem filhos pequenos, pode ir tranquilo que realmente esse carro vai te atender perfeitamente. Eu indico também esse carro bastante para você que gosta de viajar. Esse carro realmente ele é muito bom em rodovia e principalmente econômico. Na cidade realmente o consumo dele está na média aí, mas para a estrada realmente é um carro bem econômico e realmente vale a pena. Você vai usar majoritariamente o carro em rodovias, realmente esse carro aqui vai te atender perfeitamente, você vai viajar com muito conforto, desempenho e principalmente um ótimo consumo. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa avaliação, por favor deixar aquele like, não se esqueça também de se inscrever se você ainda não for inscrito e deixar aqui nos comentários, você compraria esse carro aqui? Você acha que realmente é uma boa compra, realmente vale a pena? Ou você compraria outro carro, outro concorrente? Se for, diga aqui nos comentários, vamos bater um papo aí pra gente ver realmente o que vocês estão pensando. Se você tá a fim de comprar um carro usado e tem medo de comprar um carro problemático, entre em contato comigo, gtcarschool@gmail.com. Certamente eu consegui te ajudar aí para você não cair em armadilhas, não comprar um carro problemático e depois você possa se arrepender. Acompanhe a gente nas redes sociais de GTcarschool, tanto no Instagram, Facebook e agora Kawaii e TikTok. Então a gente sempre coloca uns vídeos rápidos, resumo de algumas avaliações que acabam sendo bem interessantes, somente no dia a dia quando é mais corrido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e também não se esqueça de ver a avaliação da direção, tanto na cidade quanto na rodovia e também o comparativo com o Toyota Etios. Bem interessante eles. Queria agradecer imensamente ao amigo Luciano, foi quem emprestou o seu carro aqui para a gente poder realmente fazer a avaliação e mostrar esse carro que é um excelente custo-benefício. Parabéns, Luciano, pela conservação do carro, fazer a manutenção sempre em dia. Realmente o carro está muito conservado, praticamente você não vê sinais de desgaste, o carro realmente está bem interessante, muito inteiro. Parabéns e muito obrigado de coração também por ter surpreendido a gente aí com o lanche, que realmente ajudou a renovar as energias. Obrigadão de coração. Obrigado por ter ficado com a gente até o final, pessoal. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!